Quer ficar a par de todas as nossas novidades, nossa programação, todos os cursos e eventos do MAP? Acesse www.map.org.br. Irmãos e irmãs de caminhada, muita paz. O movimento de amor ao próximo, MAP, através da web Rádio MAP, nos traz neste momento o início de um programa em que estaremos abordando a obra de André Luiz, que retrata a vida no mundo espiritual. E, logicamente, iremos começar a nossa explanação e as nossas reflexões através do primeiro livro desta obra, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, O Nosso Lar. Agradecemos o acompanhamento, agradecemos o interesse de todos para, juntamente conosco, levarmos a obra espírita a tantos outros locais. Nós do MAP agradecemos a sua colaboração, a sua atenção para conosco, como também rogamos a Jesus e aos irmãos da espiritualidade para abençoar o lar de todos. E a partir de hoje estaremos todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, abordando a obra de André Luiz. E sempre que iniciamos o nosso programa, faremos uma prece inicial, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos dá, ao movimento de amor ao próximo, que no seu trabalho incansável de atender aos que nos procuram, muitos aflitos, muitos em busca de um esclarecimento, um tratamento espiritual. E como sempre, recebidos que somos pelo mentor do nosso trabalho, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Maria de Nazaré e tantos outros trabalhadores da seara espiritual que vêm nos consolar, vêm nos dar a sua assistência, a sua orientação e o tratamento, o consolo que tanto necessitamos. Agradecemos mais uma vez a Jesus pela oportunidade de sermos, neste momento, um instrumento do mundo espiritual na divulgação da obra de André Luiz. Muita paz, que Jesus nos ampare sempre. Nós vamos antes apresentar os livros da obra de André Luiz da coleção A Vida no Mundo Espiritual. O primeiro livro, Nosso Lar, depois temos Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Então nós temos aqui a obra de André Luiz, que trouxe para nós muitas informações do mundo espiritual pautado na codificação espírita.
Existem muitas pessoas que perguntam quem foi André Luiz. A nossa obra, O Nosso Lar, de André Luiz, trouxe inegavelmente novos horizontes ao estudo do Espiritismo. Sua publicação em 1944, pela Federação Espírita Brasileira, causou muitas discussões, pois até aquela época havia muito poucas informações de como se organiza a vida fora do mundo material, na erraticidade, como é dito em O Livro dos Espíritos. Em verdade, já havia informações vagas, conhecidas de bem poucas pessoas, nas obras de Emanuel Swedenborg, engenheiro e mineralogista sueco, e do reverendo Vale Owen. Estas obras traziam algumas informações, mas não recebiam grande atenção, nem era objeto do estudo. Eu, particularmente, a primeira vez que esse livro chegou às minhas mãos, eu não tinha conhecimento do Espiritismo. Quando eu digo conhecimento, é estudar a doutrina. O que sabia eram informações de várias pessoas, como eu creio que acontece com muitas pessoas. E quando eu comecei a lê-lo, eu sou sincero em achar que no início eu questionava, puxa, mas será que realmente isso é o mundo espiritual? Porque eu sou franco em comentar que eu achei assim de início algo diferente. Logicamente, todos esses meus questionamentos foi em função de quê? Do pouco conhecimento, ou quase nenhum conhecimento, primeiro, da doutrina espírita, segundo, deste mundo espiritual, apesar de ter vindo deste mundo quando reencarnei. Mas muito bem. Li, não completei o livro, essa é uma verdade, tudo bem. Mas quando a gente começa a frequentar a casa espírita, estudar, se tratar, assistir palestras, tomar passes, uma série de questões, nós começamos a fazer uma reflexão: que mundo é esse que vivemos do lado material? Logicamente, muitas informações que eu tinha tido não preenchia aquela minha busca, apesar de já estar trabalhando numa casa espírita, na época o MAP, em 1995, né, no bairro de Bom Sucesso, e uma outra casa também que eu ia para estudo e trabalho. Mas mesmo assim, aquela pessoa que quer a busca da verdade, né, como Jesus colocou, vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que eu estabeleci para mim? E também dialogando com vários companheiros que na época tinham muito mais experiência do que eu sobre espiritismo. Então eu passei a estudar o Livro dos Espíritos, como também o livro Nosso Lar, para tentar fazer, digamos assim, uma correlação em informações contidas no Livro dos Espíritos e contidas na obra Nosso Lar. Muito bem. Com a publicação do livro Nosso Lar, houve um interesse maior em se reconhecer como se organiza a vida fora do mundo material, no chamado mundo espiritual. Foi aí que eu fui seguindo, digamos assim, este caminho. Realmente, a obra de André Luiz é um divisor de águas. Eu procurei saber
em que ponto era este divisor de águas, não é? Descortinou novos horizontes, abrindo o entendimento mais amplo, mais concreto do nosso destino após a desencarnação. Essa palavra desencarnação, vou me reportar mais uma vez aos meus primórdios no Espiritismo, era a palavra que eu conhecia como morte. Aquilo que todos conhecem, mas, digamos assim, uma explicação concreta, científica, filosófica do que era a morte, não chegava ao meu conhecimento, né? Ou quando chegava, não me convencia. Quando eu lendo aqui, que fala dele, não é? Que ele fala desse mundo após a sua desencarnação, nós vamos buscar o que é a palavra desencarnação. E vimos que é o retorno à matéria. Mostrou com muita clareza que depois de deixar a vida física, o espírito pode, dependendo de seus méritos, olha a questão do nosso mérito em trabalhos quando estamos na matéria, ir para um local, uma dimensão melhor ou não, dependendo do nosso mérito, fruto do nosso trabalho constante, com fé, trabalho, observação, estudo, atendimento, uma série de questões. Continuar atuando em organizações sociais até muito mais perfeitas que na Terra, na colônia Nosso Lar. Ou encaminhar-se para locais onde impera a dor e o desequilíbrio. Essa obra foi, inegavelmente, a resposta do alto às inúmeras interrogações de como se organiza a vida no além. Aí eu comecei a entender. Li a primeira vez, aí sim, li a segunda vez, fui até o final e retornei ao começo, uma nova leitura e fazendo reflexões. Aí já fui leitura e estudo, tanto do livro Nosso Lar quanto do Livro dos Espíritos e as obras do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Uma verdadeira bênção esclarecedora. Ainda falando, não é, sobre André Luiz. O autor usa um pseudônimo, André Luiz, conforme esclarece Emmanuel, o Espírito Emmanuel, o diretor espiritual de toda a obra de Chico Xavier. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. O porquê de André Luiz usar este pseudônimo? Eu já li em diversas pesquisas de outras pessoas que citam inúmeros nomes de quem foi André Luiz, o espírito, quando estava reencarnado. Como muitos entram em choque, vamos dizer assim, nós ficamos, pelo menos eu fiquei assim, avaliando, não é, para dar informação que gere, digamos, às vezes polêmicas, não é, está correto, não está, ficamos na pesquisa com esse parágrafo, né, que eu vou repetir, que o autor usa pseudônimo, como esclarece Emmanuel, tá bom? Mas, apesar da ponderação do benfeitor de Emmanuel,
não tardou o aparecimento daqueles que, rendendo-se à curiosidade, não respeitando o anonimato de André Luiz, perfeitamente explicado por Emmanuel no seu prefácio, encetaram buscas e levantaram hipóteses sobre a identidade do espírito que se apresentava sob esse pseudônimo. Numa triste profanação, num desrespeito à vontade do autor e no menosprezo às ponderações de Emmanuel. Ora, se André Luiz optou por este pseudônimo, é porque não só ele, como Emmanuel e o mundo espiritual achava de uma forma tranquila ele não se identificar com o seu nome de quando esteve encarnado como médico. Então, com isso, gera aquela tranquilidade, evita polêmicas descabidas que, como nós lemos aqui no início, quando o livro foi lançado em 1944, lembrando que estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. A Federação Espírita Brasileira, quando lança o livro, aqui no início eu vou repetir o que lemos, causou muitas discussões na época, pois até aquela época havia muito poucas informações de como se organiza a vida fora do mundo material, na erraticidade, como é dito em O Livro dos Espíritos. Então, aqui fica bem claro toda essa informação. Logicamente, segundo também li, até no meio espírita, na época, gerou-se assim muitas dúvidas, como sempre, né? Mas o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, muito bem orientado por Emmanuel, trouxe esta obra que é o primeiro passo esclarecedor, não é, desta vida no mundo espiritual. Ou seja, André Luiz, aonde ele se encontra, na época, vai relatando tudo o que ele observava, tudo o que ele passava, tudo o que ele vivia, colhia essas informações, logicamente sempre com o auxílio, a orientação do nosso irmão Emmanuel, enviando para o médium Chico Xavier, que, através da psicografia, foi passo a passo, né? Capítulo a capítulo, palavra a palavra, trazendo todas essas informações. E hoje sabemos que já temos até o filme, existem novelas espíritas em se tratando deste livro e do nosso irmão André Luiz. Mais adiante, nós colocamos uma mensagem de Emmanuel. Novo Amigo foi o título que ele dá no início do livro Nosso Lar. Então vamos ver o que diz o nosso irmão Emmanuel sobre André Luiz e sobre o início da grande obra que viria com a continuidade, os livros que já citamos anteriormente no início do nosso programa. Os prefácios, em geral, narra Emmanuel, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Percebemos aqui aquelas pessoas, às vezes, motivadas
por curiosidade em querer saber quem realmente tinha sido, na sua existência terrestre, o médico André Luiz. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário, todos nós passamos por isso, como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano. Até para preservar o nosso irmão André Luiz, como outras questões que com certeza surgiriam do nosso lado de familiares e outras questões se fosse divulgado quem tinha sido André Luiz na sua última existência, né? Então, o mundo espiritual superior tem todo um cuidado, toda uma ética para preservar, para nos orientar, para nos esclarecer, né, essas questões. E um detalhe importante, sempre pautados nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo, que numa das suas parábolas, ele afirma: vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tendo esse ensinamento como exemplo, muitas vezes nós achamos que estamos conhecendo a verdade e muitas vezes nos enganamos. Então, até para nós conhecermos a verdade, nós temos que ter um extremo cuidado, muita cautela, muito conhecimento e também muito estudo das obras espíritas, principalmente da codificação e do Evangelho segundo o Espiritismo. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. Apenas estamos repetindo para que possamos perceber o cuidado, né, que também André Luiz tem, né, em não, digamos assim, falar de si mesmo, quem eu fui, como fui, aonde vivi, nome da minha família. Então, ele teve também esse extremo cuidado. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções. Estamos repetindo para fixarmos, né, esse cuidado de André Luiz também, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. Então, o que é que Emmanuel, na sua mensagem aqui, está nos mostrando? Ele, Emmanuel e muitos outros espíritos, eles se preocupam em passar como objetivo essencial o trabalho de André Luiz na dimensão espiritual. O Espiritismo ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo,
Isso já é também um alerta e um ensinamento a todos nós que trabalhamos no Espiritismo, como médios, voluntários, trabalhadores. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. É uma questão assim, muito importante quando nós afirmamos, eu trabalho no bem, caridade, consolo, até para nós trabalharmos dentro de que Emmanuel está colocando aqui, é importante nós avaliarmos, amadurecermos nossas propostas, ouvir outros companheiros, ter aquela discussão saudável para o esclarecimento, ouvir opiniões também da nossa, para elaborarmos, vamos dizer assim, um roteiro daquilo que nós, como instrumentos do mundo espiritual, não só na casa espírita, mas no nosso dia a dia, ajudarmos ao nosso semelhante. Aí nós começamos a vislumbrar a importância de uma palavra de amor, de consolo, um abraço, uma visita a um companheiro que está no hospital ou necessitando de uma orientação, de uma palavra de consolo. Com isso, seguindo, no caso que nós estamos lendo aqui, nós vamos nos habilitando, pouco a pouco, ser um servidor pautado, tendo como exemplo o nosso Mestre Jesus, no qual também André Luiz, no qual também Emmanuel se espelham e seguem. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupa da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Então nós temos que ver, como diz aqui, na luta humana, uma oportunidade de servir, de crescermos, de adquirirmos conhecimento e, principalmente, colocar em prática tudo o que estamos aprendendo. É na prática que nós vamos, digamos, realizar tudo o que lemos e estudamos em toda a literatura espírita. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa, aqui ele faz uma abertura a todas as religiões, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Essa mensagem de Emmanuel vem através de Chico Xavier,
em Pedro Leopoldo, no dia 3 de outubro de 1943, ou seja, praticamente um ano antes do lançamento do livro. Só para nós percebermos como o mundo espiritual planeja, como o mundo espiritual trabalha, todos unidos em prol de quê? Do nosso esclarecimento. Para que, ao entendermos, primeiramente, nesta mensagem de Emmanuel, como levarmos a palavra de Jesus, como levarmos a doutrina consoladora a todos aqueles que buscam no movimento de amor ao próximo, MAP, que tem como filosofia amar e servir. Estamos nos dedicando sempre nas nossas tarefas, não só na sede, aqui na Estrada do Pau-Ferro 325, na Casa de Cultura, também na Estrada do Pau-Ferro 258, como nos diversos polos, no Recreio, no Maracanã, na Ilha do Governador, em Manguinhos, Itaguaí, Nova Iguaçu, Rio das Ostras, Cabo Frio, Caraguatatuba, em São Paulo, e Portugal, em Braga. Só lembrando que esses polos, todos têm o preparo, todos têm a dedicação, têm a ajuda necessária que nós buscamos. Todo aquele que, digamos assim, bate a nossa porta, buscando o amparo, a ajuda, todos nós levamos a palavra do Mestre, o abraço fraterno, a orientação, para ajudar aqueles irmãos que, como eu, um dia fui também a um local espírita para buscar o consolo e uma orientação espiritual. Temos aqui a segunda mensagem, que é de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Ou seja, o rio, até chegar ao mar, ele tem todo um trajeto. Desde a fonte que gera, muitas vezes a quilômetros, milhares de quilômetros do local quando ele deságua no mar, às vezes aquela pequena fonte ali, à medida que o rio vai seguindo o seu curso, recebendo outros afluentes, não é? Ele vai aumentando, vai levando a água até o oceano. A nossa vida, que André Luiz aqui faz uma comparação das nossas existências, que a cada uma delas adquirimos conhecimento, adquirimos a prática do amor, a prática da caridade, do consolo, aquele espírito que está voltado para a sua evolução, pautada no Evangelho de nosso Mestre Jesus e nas leis divinas. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento, aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Ó, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos
antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Com esse ensinamento, com essas palavras, André Luiz está nos mostrando o seguinte, que nós temos como filhos de Deus que somos, espíritos imortais, com uma vida passada, presente e futura. Entendermos que tudo o que é estabelecido para nós, muitas vezes as nossas escolhas, é para o nosso crescimento. Vemos, por exemplo, quando atendemos a pessoas aqui no MAP, as pessoas chegam muitas vezes desesperadas, com N problemas, e nós temos que trabalhar, levar a palavra do consolo, do entendimento a cada um dos irmãos que nos procuram, para que ele comece a entender qual a proposta divina para cada um de nós. Mostrar que Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso médico, o nosso irmão, não nos abandona nunca. Muitas vezes nós é que nos afastamos deles. Como também coloca para nos ajudar, nos acompanhar, um guia espiritual, que muitas vezes nos intui, nos inspiram e nós também não percebemos ou não damos atenção. Só para nós percebermos e entendermos que essa, vamos colocar assim, essa assistência espiritual não nos falta nunca, desde a época em que fomos criados, simples e ignorantes como espíritos, e encarnamos pela primeira vez neste planeta. Com isso, nós vamos colocando, vamos mostrando à pessoa que muitas vezes está num processo depressivo e outras questões muito sérias, de que ele deve agradecer a Deus primeiramente, ao nosso Mestre Jesus, por tudo o que nos tem dado, vamos colocar assim, uma família, um lar, uma profissão, um planeta, Terra, mundo de provas e expiações para aprendermos. Aqui temos que passar nossas provas, nossas expiações. E tudo isso para o nosso crescimento moral e intelectual. Quando nós começamos a perceber todo esse processo, que muitas vezes é lento, para aquele que quer evoluir, para aquele que quer curar-se, como Jesus afirmava nas suas curas, a tua fé te curou. Nós temos que despertar nesses irmãos e irmãs a fé raciocinada, a fé como confiança naquilo que buscamos, entendendo que muitas vezes aquilo que queremos de imediato ainda não é o momento de obtê-las. Então, este horizonte que nós vamos orientando, ele vai se expandindo. E a pessoa começa a olhar para si com um novo caminho, uma nova oportunidade na sua vida, preparando-se também, à medida que ele melhora, a ajudar ao seu próximo, a orientá-lo
a começar na família. Nós passamos a ver e entender o que é uma família. André Luiz, vamos ver ao longo da sua obra, passa por diversas experiências para ele, já no primeiro livro, Nosso Lar, começar a entender o motivo do que ele vai passar nos capítulos futuros que estaremos aqui às terças-feiras, das 14 às 15 horas, lendo a obra, fazendo os nossos comentários, para que possamos ter como exemplo o que ele nos passa, para poder nos motivar a continuar a cada dia trilhando o caminho do amor e da caridade. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Olha que importante essa colocação. Uma morte, um sopro renovador. Que muitas pessoas veem a morte com muito suplício, muito temor. André Luiz aqui já nos mostra, né, uma outra ótica, né, da morte como um sopro renovador. De quem? Do espírito. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Fica esta pergunta. Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberação finais e posições definitivas. Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Quando ele faz esta colocação, o analfabeto é a falta de conhecimento de nós mesmos como espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Essa questão é para nós entendermos o seguinte, que o Evangelho não é apenas ler, ou o Novo Testamento, eu leio. Não. Nós temos de fazer um esforço grandioso para praticar o Evangelho aonde estivermos, independente da situação que estejamos vivenciando. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental, que é o nosso caminho evolutivo, que é a nossa busca da verdade, que nos liberta, a busca por novos conhecimentos, entre eles, como Kardec afirma, a mediunidade. A mediunidade que nós vamos aprendendo a utilizá-la
nos trabalhos espirituais, no contato com o irmão ou a irmã, do plano físico e do plano espiritual. Porque todos nós necessitamos, principalmente na época atual, nos esforçarmos, nos dedicarmos, não desistirmos diante de um obstáculo que nós, muitas vezes, criamos algo tão grandioso para justificar a nossa desistência de um convívio com irmãos numa casa espírita, porque os grandes amigos que eu tenho hoje dentro aqui do MAP e em outros locais, conheci-o todos no trabalho espírita. Assim como a minha pessoa, que ainda requer muito estudo, muita renúncia, né, muita humildade, todos buscamos o bem do próximo, senão não estaríamos numa casa espírita. Não desistirmos nunca por qualquer situação que venha ferir aquela palavra, aquele sentimento que os nossos irmãos da espiritualidade costumam nos lembrar. O egoísmo, chaga moral da humanidade. Quando nós começamos a combater este sentimento em nós, com muita renúncia, muita reflexão, e tendo como exemplo o nosso guia e modelo Jesus, o nosso caminho, verdade e vida. Nós temos que perceber, nós temos que amadurecer como espírito imortal, criado por Deus para vivenciarmos toda a eternidade. Quando o trabalho se apresenta, é muito importante para nós atendermos um irmão que busca, assim como nós um dia buscamos, né, uma ajuda, uma orientação. E nós só conseguiremos ir nos aprimorando, vamos colocar assim, à medida que também vamos percebendo as nossas imperfeições, os nossos limites. Mas até essas questões têm que nos motivar à continuidade do trabalho grandioso que o movimento de amor ao próximo realiza na sede, em seus polos, através da rádio web, a Rádio MAP, que estamos hoje com este programa, outros dentro da nossa programação, realizaremos abordando temas diversos, né, com experiência dos outros companheiros que trabalham, assim como nós, em prol do equilíbrio, da harmonia, da paz, não só na pessoa, mas no nosso planeta, nesse mundo de provas e expiações. E para encerrarmos o programa de hoje, vamos fazer aqui também uma pequena leitura do livro, um breve resumo. Nosso Lar é o nome da colônia espiritual que André Luiz nos apresenta neste primeiro livro de sua obra. Em narrativa vibrante, o autor nos transmite suas observações e descobertas sobre a vida no mundo espiritual, atuando como um repórter
que registra as suas próprias experiências. Revela-nos um mundo palpitante, pleno de vida e atividades, organizado de forma exemplar, onde espíritos desencarnados passam por estágio de recuperação e educação espiritual, supervisionado por espíritos superiores. Nosso lar nos permite antever o mundo espiritual que nos aguarda quando abandonarmos o corpo carnal pela morte física. Agora aqui tem um tópico também muito importante. Nosso lar obteve o primeiro lugar entre os 10 melhores livros espíritas publicados no século XX, segundo pesquisa realizada em 1999 pela Candeia, Organização Espírita de Difusão e Cultura. Lembramos então que terça-feira próxima estaremos novamente aqui na Web Rádio MAP, trazendo, no caso, o capítulo 1º, né, do livro Nosso Lar, dia 22 de outubro, das 14 às 15 horas. Vamos falar das características da colônia, Nosso Lar, e o capítulo 1, nas zonas inferiores. Agradecemos em nome do Movimento de Amor ao Próximo, fazemos o convite para que venha aos nossos polos para um tratamento, para conhecer o nosso trabalho. Divulguem a nossa rádio, que é webradiomap.org. Para manter um relacionamento conosco, mande sua sugestão, sua avaliação, para que possa nos ajudar nesta nova caminhada que estamos iniciando a partir do dia 4 de outubro, quando fizemos o nosso primeiro programa, até em homenagem a Francisco Cândido Xavier e Francisco de Assis, Jesus, Fabiano de Cristo, Maria de Nazaré. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, desejando a todos muita paz, que o seu lar seja abençoado. Nós aqui nos colocamos à disposição para ajudá-lo, para consolá-lo dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo. Que a sua paz, Jesus, esteja sempre conosco e agradecemos pela tarde de hoje. Em teu nome estamos encerrando o programa de hoje sobre a obra do Espírito André Luiz, que começamos hoje pelo livro Nosso Lar. Muita paz, que Jesus nos ampare. E mais uma vez convidamos a nos sintonizar. Web Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. Quer ficar a par de todas as nossas novidades, nossa programação, todos os cursos e eventos do MAP? Acesse www.map.org.br.